Olá, eu sou Priscila Silvério e este é o programa Inclusive. Hoje nós vamos falar sobre pintura inclusiva e quem vai mostrar o seu talento é a artista plástica Tati Egual. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, também nós estamos recebendo a mãe da Tati, a Iraci Egual também. Sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. Obrigada pela oportunidade, né? Verdade. É um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Obrigada. A gente vai falar um pouquinho sobre a pintura inclusiva. Desde cedo, a Tati já percebeu, a Tati tem síndrome de Down, percebida já no nascimento, né? Como nós já conversamos. E como que foi, assim, que ela descobriu que sabia pintar? Como foi? Bom, quando a Tati nasceu, eu tive que pôr uma equipe multidisciplinar, né, para fazer todo o tratamento. E entre essas pessoas, entre esses profissionais, nós tínhamos a psicóloga e terapeuta ocupacional que davam atividades para a Tati, para trabalhar com argila, com pintura, davam um lápis de cor, né, os pastéis também. E a Tati sempre se desenvolveu muito. A gente percebia que ela parecia que ela assim, transitava num mundo à parte, né, com esta pintura. Então, assim, ela se desligava, se dedicava inteiramente e a junção que ela fazia das cores chamou muito a atenção. Quando a Tati tinha 5 aninhos, ela começou a dizer que queria ser pintora, com 5 anos, tá? Foi passando, a Tati teve muito problema, né, para fazer a escola inclusiva, nós tivemos muitas dificuldades. Quando a Tati estava com 15 anos, eu disse para ela, Tati, mamãe falou com Deus e ele disse que você deve começar a pintar agora. Só que ela estava na 7ª série, encontrando problemas para acompanhar as outras crianças, porque ela estudou em escola inclusiva, né? Aí ela fez assim para mim, mãe, mas não pode ser agora, eu tô com um problema na escola. Aí eu disse para ela, como é que é? A mamãe tem que falar para Deus que agora não é o momento? Não, mãe, não, eu vou. Ah, bom. E começou a pintar. Só que na época eu contratei uma artista plástica, que é arquiteta. Ela a professora fazia os desenhos na tela com Hello Kitty. O primeiro Hello Kitty é aquela gatinha, né? Que tem um traço um pouco mais fácil, assim. Isso, que parece um mangá, né? Então, o primeiro quadro que a Tati fez, eu achei muito perfeito o contorno. Foi feito com dimensional. Aí eu expliquei para a professora que eu não queria que ela fizesse, eu queria que ela ensinasse. Aí ela respondeu, não, mas foi a Tati mesmo que fez. Eu sou uma mãe bastante cismada. No dia seguinte da aula, né, eu fingi que ia voltar para casa, mas eu voltei para a aula. E vi que realmente era a Tati que estava fazendo. Aí fiquei muito feliz, porque a Tati estava respondendo ao estímulo, né? Sim. Aí comecei a pedir para fazer modelos da Hello Kitty mais complicados. E assim foi. A Tati fez, gostou muito, começou a trabalhar com dourado, com prata, que ela gosta muito, cuidar esses efeitos nas telas, né? E aí entramos com os personagens da Disney. E aí a Tati deslanchou. Graças a Deus. Até hoje, você estimula e a Tati responde, tá? Então, assim, eu exijo bastante, pesquiso bastante técnicas com ela, mas você percebe que ela descobre as dela, e isso, nossa, é gratificante para a mãe, né? Tati, me fala um pouquinho, então, o que você sente quando você está pintando? Bom, eu me transformo numa outra pessoa. Você consegue colocar o que está na tua mente? Porque você assiste um filme, por exemplo, e depois, ou um desenho, e depois quer desenhar, é isso? Na verdade, eu não desenho. Você só é a pintura, né? A pintura eu faço com a água. Você usa muitas tintas? Quais as cores que você mais gosta? Terra. A gente percebe, né? Por aquele quadro lindo que está ali. Vamos falar um pouquinho daquele quadro, então? Nós estamos vendo aqui um quadro da Tati. Me fala um pouquinho desse quadro. O que é? Primeiro ele tinha o nome de Euforia. E eu troquei. Ousadia, que era esse, o segundo nome. E agora veio para o terceiro nome. Que é? Ressurreição. Ressurreição. Por quê? Eu ouvi muitas músicas, até do Chico Buarque, com Milton Nascimento. O nome da música foi Cálice.
E daí a gente consegue ver ali, né, os traços da cruz, Sim. né, que é ali meio ao fundo. Tem um cálice ali também, você acabou de falar do cálice. E me conta, esses quadros estão à venda? Como que é? Eles estão à venda. É? E você já vendeu muitos quadros? Eu consegui vender uma tela, foi na galeria. Aham. É. Que bacana. Que devo agradecer muito à dona Lívia. Uhum. É porque os seus quadros também estão numa galeria, é isso? Sim. Que bacana. E como você se sente de entrar ali na galeria e ver um quadro seu, as pessoas olhando, observando, gostando do teu trabalho? Bom, eu na verdade meio confuso de contar agora, mas Uhum. Mas você fica feliz? é mais do que Orgulhosa? isso. É? É mais do que feliz. É de ficar no meio dos iguais. Uhum. Tem pessoas que valem muito a pena, artistas top, né? São os tops. Eu também tô no meio. É verdade. Tô no meio. Que bacana, é isso mesmo. Que legal, e essa autoestima, né? Porque a gente sabe que é uma coisa que tem que ser trabalhada com o síndrome de Down, né? Sim, então o que acontece? A Tati começou na pintura para fim terapêutico, né? Isso foi indicado, né? Cada pessoa com síndrome de Down se destaca num segmento. E a Tati, a gente percebeu que em função da junção das cores, tinha tudo para trabalhar com a pintura. E foi uma terapia que nós fizemos. Eu jamais imaginei ela chegar nesse ponto. A Tati é premiada 4 vezes na Itália. Ela tem 12 prêmios, né? Ao todo são 8 nacionais. Ela disputa realmente, como ela fala, de igual para igual. Né? Você chegar num evento na Itália com 700 artistas de diversas partes do mundo e ver a Tati dando autógrafo, sendo aplaudida, é uma emoção que, assim, eu cheguei a passar mal. Sério? Né? De tanta emoção que eu senti. Porque, assim, lá, quando a Tati chega, não tem uma área específica para artistas com deficiência, não. A Tati está no meio de todos, né? No meio de artistas consagrados, né? E teve a grande honra do quadro dela, na primeira participação que ela foi para a Itália, em Pádua, o quadro que foi premiado, né? Em Anzio, ele foi vendido para o Carlos Araújo. Olha. Então, assim, para a gente, né, que eu que sou mãe e que cuidei da Tati, né, com tanta luta, hoje você vê minha filha sendo reconhecida internacionalmente, né? Já expôs na Itália, já expôs na Espanha, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul. Então, é muito gratificante, muito. Realmente a inclusão, né? Sim, sim. Exatamente. Esses eventos são a verdadeira inclusão. Porque quando o júri passa, eles não sabem se a Tati tem deficiência, se não tem, quanto tempo ela pinta. Eles vão analisar a obra. Né? E ela já foi premiada 2 vezes em bienais internacionais, em Roma, né? Então, assim, para a gente, o que eu quero que a Tati faça, Priscila, e ela já começou a fazer, é transformar a arte dela para o bem. Tá? Eu quero que a Tati seja artista e lembrada por ensinar para pessoas com deficiência e abrir espaço, porque quando a gente viaja você não vê, não tem. Não existem artistas com deficiência física, com deficiência intelectual, você não vê. Então, o que eu quero? Que a Tati use a bênção que ela recebeu, né? E todo esse desenvolvimento que ela conseguiu para passar para outras pessoas e abrir caminho como ela fez agora. Ela fez 2 projetos sociais e eu quero que ela continue fazendo. E também tem os quadros dela expostos numa galeria aqui em São Paulo. Ela pertence à Galeria Espacio Surreale, que é uma galeria italiana. A dona Lívia considera a Tati a mascote, né, a artista mais jovem dela. A Tati tem verdadeira loucura pela dona Lívia. A dona Lívia foi a que abriu as portas da Itália para a gente. Ela fica aqui na Rua Caconde, bem próximo de vocês. E agora a Tati está participando de uma exposição coletiva
Os 3 quadros que estão expostos na galeria são as telas que ela fez com esses jovens e adultos com déficit intelectual. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto que é tão interessante depois de um pronunciamento aqui do deputado Rafael Silva, do PDT. Vamos ouvir. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fico muito feliz por saber que uma pessoa com necessidade especial se preocupa em fazer arte como ela, com uma capacidade maravilhosa. Tati, eu fiquei cego há 29 anos. Encontrei muita dificuldade para me desenvolver dentro da política devido ao preconceito. E você é um exemplo. E eu quero saber de você como e quando você começou a se interessar pela arte, pela pintura. A pergunta é do deputado. Quando que você começou a se interessar pela arte, pela pintura? A gente já falou um pouquinho aqui, mas conta pra gente. É um segredo muito pessoal esse. Ah, é? Mas conta, vai. Você era pequenininha, começou a... Eu comecei a fazer revistinhas em R$1. Ah, é? Como Foi que é essa daí que revistinha? surgiu a mão, a firmeza na mão, o contorno, as combinações de cores, tudo partiu daí. Olha que bacana. E você era pequenininha? É. Pequenininha. Que até hoje ainda faço. É gostoso? É bem gostoso. É uma terapia, né, também? A gente mesmo, né, mesmo grande, adulto, Sim, vai lá e gosta mesmo de pintar, de mexer com... Ela tem lápis, revista com de tinta. todos os idiomas, porque em todo lugar que a gente passa, ela compra. Tá? E ela gosta. Isso, assim, ela continua mesmo. E a coordenação motora dela teve um desenvolvimento muito grande em função dessas revistas. Que esses contornos ela faz com canetinhas. Olha só, que legal. Vamos a mais uma pergunta? Vamos. Então, do deputado Rafael Silva, do PDT. Vamos lá. Tati, eu sei que você encontrou dificuldade, não é para menos, mas eu gostaria de saber que tipo de dificuldade você enfrentou e como é que você conseguiu vencer essa dificuldade. Você chegou a enfrentar dificuldades? Sim. Quais foram essas dificuldades? Eu lembro de uma, mas Preconceito. que já filho. passou, né? Foi no passado. Foi no Entendi. passado. Pelo que eu lembro agora, isso foi no Playlander, um parque. E que fui só pegar um carrinho para brincar um pouco, mas teve um homem que não deixou. Isso te deixou bastante triste, na época. Na época, sim. Mas passou, né? Passou. Porque agora você é uma artista super chique. Não é? Famosa na Itália. Eu queria que você falasse um pouquinho, Iraci, pra gente essa questão mesmo, das dificuldades. A Tati tinha 3 aninhos. E foi no Playland do Shopping ABC, que nós somos da região, né? E ela estava com a minha irmã e quis brincar no Playland, né? Naquele trenzinho que anda sobre os trilhos. E não deixaram. Alegaram que era uma questão de segurança. Aí, só que a Tati estava com a madrinha, né? Que é a minha irmã. Aí, quando ela chegou em casa, que ela me disse, né? A minha revolta foi muito grande, muito grande. E eu resolvi que eu não ia deixar passar em branco, né? No dia seguinte, eu procurei a delegacia, fiz o boletim de ocorrência, nós divulgamos no Diário do Grande ABC. No domingo, com muito descaramento, para dizer bem a verdade, um atrevimento da minha parte, mas eu procurei o prefeito na casa dele. E dali foi, né? Aí chamei a equipe de televisão. O próprio prefeito nos encaminhou para o promotor da Infância e Juventude, só que quando eu cheguei no fórum, eu já estava acompanhada de uma equipe da televisão ao vivo, né? E foi aí que a gente conseguiu vencer esse preconceito com muita luta, com promotores, né? E mesmo assim eles continuaram repetindo, né? Continuaram repetindo isso. A Tati depois sofreu bastante em escolas, né? Escolas particulares que inclusive recusavam a matrícula da Tati, outra que reprovou a Tati sem direito a reforço ou qualquer tipo de recuperação.
Então, a gente já teve bastante oportunidade de mostrar, né, e de lutar pelos nossos direitos. Eu fico muito em cima, eu acompanho a Tati em todas as atividades e Priscila, não permito, tá? Porque ninguém vai dizer, mas ninguém mesmo vai dizer que a minha filha tem alguma dificuldade, porque quando ela não consegue, sou eu que entro. Bom, história linda. Obrigada. A gente vai dar um intervalo aqui no programa, inclusive daqui a pouquinho a gente volta mais. Até daqui a pouquinho. Pintura inclusiva é o tema de hoje do nosso programa Inclusive. Nós estamos recebendo a Tati Egual e também a Iraci Egual, né, a mãe da Tati. Bom, Iraci, a gente terminou o programa falando, né, terminou o bloco anterior falando de um assunto que é complicado, né? A questão realmente da inclusão, a verdadeira inclusão. A Tati, quase 25 anos, isso, né, quando ela nasceu, a situação era difícil. Eu queria que você contasse pra gente, dividisse com a gente. Quando que você soube da síndrome de Down? Eu soube logo em seguida do parto, né? Quando o médico te dá a notícia, né, de que sua filha é especial, é a minha primeira filha, eu tive a Tati com 39 anos. O mundo desabou, né? O mundo desabou porque eu trabalhava fora, e aí você pensa assim, e agora? Né? O que eu vou fazer? E assim, o que vai ser minha filha? Né? Deus mandou uma eterna criança para você. Então, o primeiro momento é um baque muito grande. Mas depois, eu, por exemplo, não quis trocar a experiência com nenhuma outra mãe. O pediatra disse para mim, ela vai ser o que a senhora quiser que ela seja. E eu aceitei orientação só dele. Tá? Então, aí nós passamos a criar a Tati, dividindo as responsabilidades. Ele sendo meu conselheiro, né, meu orientador. E assim eu fui, tá? Me dedicando a Tati às 24 horas do dia. Não foi fácil, não foi fácil. Tive que abrir mão de muita coisa. Na época eu estava muito bem empregada. Mas assim, você não consegue ficar longe do filho, né? E deixar a Tati na mão de pessoas que realmente as pessoas não sabiam como lidar. Eu não soube como lidar. Errei muito, né? Mas, graças a Deus, hoje a Tati tem toda essa determinação. Nós tivemos muita coragem, nós somos muito cúmplices as duas, porque nós erramos muito, né? Mas, assim, sempre uma ajudando a outra. À medida que eu vi que a Tati foi respondendo aos estímulos, né? Os tratamentos de hoje não são baratos e para você conseguir isto, né? Nos órgãos públicos não são fáceis, né? Sim. Essas terapias alternativas não são fáceis e são extremamente necessárias, né? E fonoaudiologia, e terapeuta, e neurologia, e tudo isso, né? Então, assim, não foi fácil. Eu chegava a passar praticamente o dia todo na clínica com a Tati, né? Então, quando você chega em casa, você já não tem mais vontade de ir para nada, né? Então, não foi brincadeira pra gente, mas graças a Deus a Tati desenvolveu muito. Eu diria hoje que quem tem problema sou eu. Eu tenho todos, né? A Tati não tem problema, a Tati entende tudo. Lê, escreve, tem um raciocínio perfeito, graças a Deus, acompanha as notícias, me passa isso, né? Com uma firmeza muito grande, tem um vocabulário muito extenso, joga xadrez, que eu não sei mexer uma peça. Olha só. Né? Então, assim, graças a Deus a gente teve isso, mas a gente sabe que 90% dos casos não tem a mesma facilidade. O conselho que aquele médico te deu, então, ao nascimento dela, é o conselho que você passa também para as outras mães? Para todas. E outra. Eu, por exemplo, né, como eu te falei, eu sou uma pessoa bastante resistente, sabe? Muito determinada, corajosa. E assim, se você diz para mim, a Tati não vai conseguir, é aí que ela vai. É aí que ela vai. E a mamãe é teimosa? A mãe é teimosa, a mãe vai em cima. Tá certo. Eu busco muito ainda, pesquiso muito, ajudo muito a Tati, tá? Tem um filme, aquele A Procura da Felicidade, que uma das frases é, né,
Acho que nunca diga que eu não posso, uma coisa assim, né? eu Nunca não vai admito. admitir, Não, né? eu não admito. Escutar essa frase. E você não admite. Não admito. E se ela fala assim pra mim, por exemplo, até hoje eu brinco muito com ela. Mãe, eu não consigo. Eu falo pra ela, não me fala, eu não consigo. E aí, Tati, daí não dá, né? É engraçado, né? É engraçado quando ela fala isso. A mamãe é doida, né? A mamãe é doida. Então, assim, eu falo isso pra ela, não me fala, eu não consigo. Porque aí é que nós vamos. E você consegue. Sim. Né? Tanto que a Graças gente a vai Deus. ver agora mais um quadro que a Tati fez, lindo quadro, um dos mais recentes, né? A gente vai ver agora o quadro dela. Bom, Tati, me conta um pouquinho desse quadro lindo. Na verdade, ele ia sair como um abstrato. Ah, Depois que foi se formando junto com a água, ia ser uma flor. Depois que ficou seco a tela, ele formou pessoas e saiu como uma família real. uma família real. Ali é a rainha. A rainha é ela. Ai, que lindo! Eu sou a Rainha segunda ali, ó. mãe. E você é a princesa. É. Ai, que lindo, Quem isso dera. mesmo. E daí é assim que então sai a tua obra? Porque você falou que começou do abstrato, daí ela foi se transformando mesmo. Foi. E daí no final saiu a família real, é isso? No Que final são é uma vocês. família real. Que bacana. Eu queria só que colocasse novamente o quadro para nós olharmos ali com mais detalhes, porque o quadro ele é cheio de detalhes, Sim, né? E Queria que você tem falasse isso, um pouquinho né? pra gente. Olha, A pintura da Tati, Priscila, ela pinta na mesa. Né? A Tati não usa cavalete, tá? Sim. Então, assim... É até mais difícil, né? A primeira demão, por isso que ela fala para você um abstrato, porque a gente nunca sabe o que vai formar. Ela dilui a tinta com a água, porque ela pinta com tinta acrílica, né? Ela dilui a tinta com a água e começa com as pinceladas, usa espátula, usa esponja, né? O que vem a inspiração dela na hora. Quando ela começou a fazer esse quadro, ela se propôs a fazer um abstrato. Sempre que você perguntar para a Tati o que vai ser, é um abstrato. Aí, depois das cores que ela foi usando, né, eu fui virando, né, o quadro e eu falei para ela, isso parece ser uma flor. E realmente ele parecia ser uma flor, mas a gente tem que deixar ele secar, muitas vezes pinga no chão, é aquela bagunça, né? Então, assim, quando ele foi secando, eu falei para ela, ele está mudando. Né? Porque ele começou a formar os troncos. Aí eu fiz assim para ela, paisagem de novo, né? Não, mãe, é uma flor, tá bom? Só que quando ele secou, que eu ergui o quadro, que aí eu coloquei ele em pé pra gente ver, era a paisagem, né? Aí eu falei para ela, é uma floresta, filha, né? Aí eu fiz assim para ela, e esses vultos, quem são? Aí ela fez assim para mim, quais vultos? Ela não estava conseguindo ver. Aí eu fiz assim para ela, pega o carvão. Ela pegou o carvão e aí eu comecei, puxa esse traço, puxa aquele, puxa aquele. De repente eu tomei um susto. Aí eu fiz assim para ela, nossa, tem um sujeito, eu sempre brinco com ela, tem um sujeito lá dentro, né? Mas a mulher se formou muito perfeita, porque ela tá de roupa, né? Que se dizer, ela tá de luva, ela tá de coroa. Sim. Aí eu achei perfeito demais. Aí eu falei para ela, nossa, Tati, e ela tinha assistido o filme A Cinderela. Que tem toda a família real. Né? Aí eu disse para ela, meu Deus, a mulher tá de coroa. Ainda brinquei e fiz assim para ela, Sua Majestade, a rainha, né? Aí, mãe, atrás dela tem um menino, ela fez. Aí puxamos, tem o príncipe. Aí atrás tem uma princesa e tem mais gente ali, né? Que bacana. Aí eu falei para ela, como chama esse quadro? A Família Real. Que lindo, que lindo. Parabéns, Tati, lindo mesmo. Bom, nós vamos a mais uma pergunta do deputado Rafael Silva, do PDT. Vamos ver. Tati Igual, eu sei das oficinas de pintura que você apresentou no Memorial da Inclusão. E eu gostaria de saber de você, como é que você enxergou tudo isso? Como é que você analisou tudo isso? Porque eu entendo que tudo que você apresentou e apresenta e vai apresentar é muito importante para a valorização das pessoas com necessidades especiais. Como que você enxergou essa sua participação, as suas obras expostas? Na oficina, a oficina que você trabalhou com as pessoas lá. Bom, eu acho que ele começou a partir da minha ideia. E cada um pode apresentar, não só como as telas, como música. Sim.
esculturas. Se uma Criatividade. pessoa tem algum talento assim, aproveitar. É verdade. Eu acho. Tá certo. Aproveitar, se divertir, brincar, dançar. Ser feliz? Também, ser feliz. Né? Ser livre, né? Verdade, ser livre. Principalmente. Ser livre. Essa ideia, Priscila, surgiu na Itália. Isso que a gente vai falar agora é a questão de algumas oficinas que a Tati faz e meio que como uma orientadora, né? Me conta. Assim, na realidade, a Tati só queria interagir com outras pessoas com déficit intelectual, né? A nossa proposta não foi em momento algum a Tati ser orientadora e nem professora, não. A Tati queria brincar junto com eles, né? Porque quando a Tati pinta, ela ouve música, ela dança, então é tudo muito à vontade. E o que ela queria era isso, brincar. Só que essa ideia surgiu na Itália. Em 2012, quando a Tati ganhou, né, um prêmio em Netuno, ela resolveu que deveria doar a tela para a Faculdade Pública de Tecnologia e Turismo, que trabalha com inclusão de pessoas especiais. E isso repercutiu muito positivamente para ela lá, inclusive com a mídia também. O prefeito agradeceu pessoalmente a ideia da Tati. E no dia seguinte, quando nós fomos entregar a tela, né, formalmente, a Tati ficou muito impressionada com o grau de comprometimento das pessoas que estavam incluídas na faculdade. A Tati nunca conviveu, como eu disse para você aqui, né, nas classes que a Tati estudou, ela era a única pessoa com deficiência. Então, ela ficou muito impressionada com os alunos de lá. E ela se propôs a ensinar para eles o trabalho dela. O resultado? Só que nós estávamos vindo embora. Sim. Aí, o que aconteceu? Quando nós comentamos aqui no memorial com a Elza Ambrosio, né, qual era a ideia da Tati? Não, vamos começar aqui em São Paulo. Então, essas duas oficinas que nós realizamos foram as duas primeiras experiências para depois a gente levar para outros lugares. Nós procuramos grupos, né? O primeiro grupo que foi feito em dia 28 de janeiro foram jovens e crianças com deficiência intelectual. E assim, nós levamos os painéis, levamos os pincéis, as tintas, e as crianças trabalhavam com os movimentos que elas quisessem. Então, assim, a Tati explorou o trabalho delas, a Tati não orientou. A Tati se aproveitou do trabalho que elas fizeram. Bom, e esse trabalho precisa ser ampliado. A gente tem pouquinhos minutos, mas eu queria que você deixasse, pouquinhos segundos, na verdade. Eu preciso que você deixe, então, o telefone para quem olha, o nosso telefone é 99843-6935. Nós somos de São Paulo e a galeria que a Tati pertence é a Galeria Espaço Surreale, e dizer que nós pretendemos fazer com outros grupos essas oficinas, tá? Crianças com câncer, com outras deficiências. E em outras partes do mundo. Iraci, Tati, muito obrigada pela presença Nós é que de agradecemos, vocês. Priscila. O tempo é pouco, né? Muito Acabou. muito obrigada. Foi muito válido. Obrigada. Que ótimo. Obrigada por apoiarem o trabalho da Tati. Obrigada Que ótimo. mesmo. Bom, o programa, inclusive, fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.